Recording in progress. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo após a semana passada que tivemos dedicada ao Festival do Cristo. Então, dando continuidade ao ano 3 do caderno de meditação, a gente estava estudando sobre os glamoures. A gente estudou sobre o glamour do poder, da ambição. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a separatividade, o isolamento e a indiferença. Lembrando que a qualquer momento vocês podem sempre interromper para fazer comentários, tirar dúvidas ou mesmo compartilhar situações. A separatividade, o isolamento e a indiferença são glamoures que estão intimamente relacionados ao egocentrismo, que é, na verdade, uma palavra que a gente usa hoje com bastante profusão. E é importante a gente lembrar que egocentrismo é colocar o eu no centro. Então, é quando a gente se coloca como ponto central dos acontecimentos. Então, importante só relembrar, né? A separatividade pode ser chamada a arqui-ilusão, pois não há tal coisa na realidade, seja na vida humana ou no universo. Os próprios indianos dizem que a maior heresia que existe é a gente acreditar mesmo na separatividade. Pior do que acreditar é a gente vivenciar, né? Acreditar que a nossa realidade é essa. Somos constantemente impactados por incontáveis influências em todos os níveis. Esses impactos vão desde os raios que nos alcançam, vindo de galáxias distantes por milhões de anos, até as condições climáticas em nosso ambiente e as influências psíquicas que nos bombardeiam, tanto flagrantemente, através da mídia de massa, como sorrateiramente, pela atmosfera ou mar psíquico geral em que estamos submersos. Um mar chamado, em termos psicológicos, o termo cunhado por Jung, o inconsciente coletivo. Aqui fica mais claro ainda, mais atual ainda, se a gente trouxer o contexto de quando esse texto foi escrito para o nosso momento atual, né? A gente está, infelizmente, em nosso país, vivendo um grande problema climático lá no Rio Grande do Sul, que cada vez mais a ciência mostra, claro que já houve episódios semelhantes, mas a gente vem observando também aqui no Sudeste ondas de calores que eu pessoalmente nunca tinha vivenciado. Então a gente percebe que há um fenômeno planetário, global, que também se expressa no clima, no dia a dia. E ao mesmo tempo a gente está com esse inconsciente coletivo, com esse mar psíquico nas mãos, né, nas nossas mãos, através dos nossos celulares, recebendo estímulos e impactos o dia inteiro, além daquilo que a gente não pode ver. Então, o texto é mais atual do que nunca, no sentido de trazer a gente para uma observação, para um questionamento de será que a gente está separado em alguma medida mesmo? Ou só no nosso corpo? Porque a gente realmente faz parte de uma vida, de vidas muito maiores. Como o próprio, ele chamou atenção aqui, né, para raios solares, e de outras galáxias. A gente está conectado ao Sol, que é o que mantém a vida no nosso planeta, e a gente está conectado a influências, por exemplo, das galáxias, dos planetas, que a gente observa também num estudo simples ou aprofundado da astrologia. Inversamente, influenciamos também o nosso ambiente o tempo todo, mesmo se não percebemos isso. No nível físico, podemos ser transmissores inconscientes de micróbios ou vírus ou bactérias.
E cada um de nós tem um aroma específico, ao qual os animais são particularmente sensíveis. Emocional e mentalmente, também estamos constantemente influenciando os outros, não apenas por nossas palavras e ações, mas também através de nossas sutis influências psíquicas. Deveríamos estar cientes de tudo isso, pois envolve sérias responsabilidades. Também nos permite discriminar entre as influências que são úteis e aquelas que podem ser danosas em meio aos constantes fluxos que tanto recebemos como projetamos. Então, aqui, né, a gente observa que, ao mesmo tempo, a gente recebe influências o tempo todo, mas a gente também gera influências o tempo todo. Tanto de modo mais concreto, através, por exemplo, de um aroma, dos feromônios que a gente irradia, quanto através de vírus e bactérias que a gente pode transmitir, mas também, principalmente, através da atmosfera psíquica que a gente irradia, através das emoções e dos pensamentos. As pessoas que têm um senso de isolamento ou uma atitude separativa acreditam falsamente que não são afetadas pelo que acontece ao redor delas, mas, paradoxalmente, isso as torna mais passíveis ainda de serem afetadas. Vamos ver por quê. Elas também estão muito propensas a liberarem forças prejudiciais ou destrutivas, porque sua falta de consideração pelos outros e comunicação com eles tende a desenvolver crítica, preconceito, antipatia e até um ódio ativo. Olha só que interessante, né? À medida que a gente não se sente conectado, não se reconhece como parte do outro, a gente tende realmente a tanto despertar crítica quanto criticar, porque eu não desenvolvo essa beleza pelo outro, essa minha conexão com o outro. A gente tende a ser preconceituoso e, naturalmente, a gente tende a suscitar no outro preconceito, porque a nossa própria atitude é separativa, é de não estabelecer contato, não estabelecer conexão, não estabelecer corretas relações humanas. Então, naturalmente, essa atitude promove antipatia e promove também em nós, né, pelos outros e dos outros por nós, que é o contrário da empatia, não da simpatia, como talvez a gente pudesse pensar. Mas a empatia é essa capacidade que a gente tem de sair do nosso próprio egocentrismo e ir em direção ao outro, né? Se colocar no lugar dele. O egocêntrico não consegue fazer isso, porque ele não consegue sair do seu centro. Então, que dirá, né, pensar ou se colocar no lugar do outro. Então, é importante a gente pensar que quanto mais egocêntrico a gente é, menos empático a gente é. E quanto mais a gente desenvolve a empatia, menos egocêntrico a gente se torna. Mas há também outro tipo bem diferente de isolamento e separatividade. Ele surge da hipersensibilidade. E nesse caso, é uma forma de autoproteção, um mecanismo de defesa, construindo ao criar um tipo de armadura psíquica. Esse é um tipo mais negativo de isolamento, e retornaremos a ele quando conseguir considerarmos os glamoures negativos. Não precisamos entrar especificamente na técnica para dissipar a separatividade. As maneiras como podemos fazer isso são óbvias, e as qualidades que devem ser cultivadas para contrabalançá-las foram listadas em conexão com as corretas relações humanas e o princípio da boa vontade, nos capítulos 1 e 2, respectivamente. Várias das técnicas serão percebidas como úteis para lidar com esse glamour, mas também deveria ser lembrado que a separatividade frequentemente
é alimentada por outros glamoures, especialmente os do tipo mental. Então, aqui é importante a gente lembrar que, como o texto fala, né, há um outro tipo de separatividade, aquele que o indivíduo se isola por medo, né, por talvez ter sofrido algo, algum trauma, alguma situação, e ele vai então se isolando. Aí a gente vai ver isso depois, como o texto diz, por glamoures negativos. Negativo porque é ruim e esse é bom? Não. Negativo por uma questão de polaridade. A gente está falando dos positivos que têm uma ação mais efetiva. O negativo é aquele que recebe. Então, esse tipo de isolamento não é por uma ação positiva, é por uma ação negativa, no sentido de por não agir, por uma inação, por realmente se pensando nas polaridades, seria uma polaridade yin, ao passo que essa que a gente está falando é uma polaridade yang, de atividade. E, naturalmente, a separatividade é, ela é alimentada, como nós dissemos, pelo preconceito, ela é alimentada pelo egocentrismo, ela é alimentada pela crítica. Então, naquela tabulação, se a gente olhar depois dos capítulos um e 2, né, das virtudes que alimentam a boa vontade e dos obstáculos para a expressão da boa vontade, a gente pode encontrar aí que a separatividade ela é um ponto central disso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma partilha antes da gente começar o próximo trechinho do nosso texto? Então vamos lá. Os glamoures da liberdade e independência. Atualmente, há um grande clamor por liberdade, tanto por parte do indivíduo quanto dos grupos. Mas surge um curioso paradoxo. Quando as pessoas ganham a liberdade que clamavam, elas ou a usam erroneamente, em formas extremas de descontrolada autoexpressão, licenciosidade e até violência, ou elas não sabem o que fazer com ela. Esse último dilema as induz a buscar algum suporte externo, ou, em outras palavras, a voltar para alguma forma de autoridade. Eric Fromm descreveu bem isso como o medo à liberdade, em seu livro com esse nome. As pessoas descobrem que a liberdade é uma responsabilidade. Ela se torna uma carga que elas tentam evitar de várias maneiras, procurando então uma autoridade na qual possam se apoiar ou que possam culpar, ou algum substituto. Além disso, liberdades descontroladas obviamente colidem umas com as outras e assim limitam a liberdade esperada. Por exemplo, a relação entre a liberdade individual e a grupal levanta muitos problemas. E rapidamente fica evidente, conforme liberdades recém-descobertas são experimentadas e aproveitadas, que elas não são a coisa simples imaginada, ou a panaceia para todas as frustrações. Vou continuar, tá bom? Aí depois a gente comenta. O fato é que a liberdade não deveria ser considerada como apenas liberdade de, mas principalmente liberdade para. Olha que interessante. O desejo de ser livre de é a base do glamour da liberdade. Tendemos a considerar liberdade como uma abençoada condição de fuga de tudo que nos prende ou restringe, enquanto na realidade ela apenas nos libera para novos níveis de oportunidade que devem, por sua vez, ser assumidos para a plena expressão de nós mesmos. Tal como na separatividade,
Desculpa. Não há tal coisa como a completa liberdade ou completa independência. Estamos indissoluvelmente ligados e envolvidos numa rede de interdependência. E o glamour da liberdade consiste em acreditar que nos é possível ser livre ou viver independentemente de todos ao nosso redor. Os corretos clamores por liberdade são para a liberdade de expressar o melhor em nós, de ser criativo, de ter a oportunidade de expandir. Isso não significa licenciosidade, indulgência egoísta nos níveis inferiores ou até uma anarquia. O correto uso da liberdade requer, de fato, um alto grau de disciplina pessoal e de autocontrole. Esse glamour pode assumir formas não tão extremas e óbvias como as frequentemente vistas entre os jovens de hoje, mas pode ser uma influência sutil que afeta nossas atitudes e reações internas. Isso pode, então, dar origem a outros glamours, como ressentimento, amargura e frustração. Para contrabalançar isso, precisamos descobrir onde somos livres, em quais áreas da nossa vida, e reconhecer os verdadeiros níveis de liberdade. Então, podemos acordar, fazer um acordo, né? Com nós mesmos, aceitar as restrições menores com que estejamos cercados, vendo-as em proporção e como limitações temporárias, porém necessárias para o bem do todo maior. Técnicas tais como a desidentificação, que a gente vem falando sempre, né? E as corretas proporções serão úteis aqui. E a técnica da presença, que a gente ainda não estudou tão bem, né? E a que é a última delas, e a indiferença, que é a penúltima, que serão explicadas mais detalhadamente adiante nesse estudo, ajudarão especialmente a produzir atitudes mais amplas e percepções mais inclusivas para dissipar esse glamour nos vários níveis de consciência. Então, aqui tem bastante material para nossa reflexão. O que me chamou bastante atenção nesse texto foi como o uso de uma preposição muda muito, né? A gente costuma associar a liberdade de alguma coisa. Eu quero ser livre de tal situação, eu quero ser livre de tal pessoa, né? Quando a gente é mais novo, eu quero ter independência dos meus pais, ou eu quero, num sentido mais amplo, a gente também culpabiliza muitas vezes as lideranças políticas, ou mesmo de hierarquia para a gente fazer tal coisa. E é importante a gente lembrar, primeiro, que, mesmo nessa liberdade de tal coisa, à medida que a gente vai se libertando de certas autoridades, naturalmente a gente vai assumindo certas responsabilidades, o que nem todo mundo vê com clareza, ou nem todo mundo está preparado, ou ainda assim, nem todo mundo quer, porque liberdade implica responsabilidade. Mas o liberdade já é um processo mais interno, né? Eu me liberto de tal situação para realizar tal coisa, que vai muito com o que a gente vem falando da desidentificação e vem muito de encontro ao que o budismo fala, da liberdade do desejo, né? A gente só é livre quando a gente se desidentifica dos nossos desejos. A gente só é livre quando a gente se desidentifica mesmo daquilo com que a gente está auto-identificado. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças e até mesmo as nossas sensações corporais.
A verdadeira liberdade é essa liberdade que a gente conquista ao se desidentificar, que a gente conquista ao se manter no nosso centro. À medida que a nossa atenção é roubada pelo mundo externo, a gente deixa de ter liberdade. A gente pode até aparentar ser livre, mas se a gente está identificado com a forma, a gente não é livre de fato. A gente vai transitando de uma para outra, achando que talvez a gente tenha uma experiência externa de liberdade, mas a gente não está vivenciando uma liberdade interna de fato. Então, esse é um ponto que chama bastante atenção. A técnica da indiferença, ela é ainda mais profunda, que é citada aqui, a gente vai ver mais para frente. Ela é a penúltima técnica, ela é como se fosse uma desidentificação no nível power, assim, porque não é um exercício de me desidentificar, é um estado de desidentificação. E é uma indiferença divina, não aquela indiferença de não estar nem aí para os outros, né? É de realmente estar indiferente aos acontecimentos externos, mas cultivando um estado de presença o tempo todo, que é muito semelhante àquele estado de mindfulness, né? Que a gente também tanto tem visto. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente ao longo do nosso ano. Lembro também daquela frase clássica do Renato Russo, né? Que ele fala que disciplina é liberdade, porque à medida que a gente está disciplinado, a gente é livre de fato. O que chama atenção para um conceito de talvez aquela disciplina como anarquia, que também não é liberdade, a liberdade como anarquia, perdão, que de fato não é liberdade, né? É uma liberdade mas não uma liberdade não é uma liberdade interna, é uma liberdade externa. Para a gente ter essa liberdade interna, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de autoobservação, a gente precisa de desidentificação. Comentários, dúvidas. Bom dia. Então, a indiferença, Paulinho, ao mesmo tempo que ela é um glamour, ela também é uma técnica. Essa indiferença, Teresa, no nível mais grosseiro, ela é com certeza um glamour, né? Uhum, Essa indiferença que é fruto da separatividade. Essa é um glamour, porque eu me coloco de forma indiferente como se aquilo não tivesse relação comigo. Então, ela é fruto do glamour da separatividade. Ao uhum. passo que o que vem sendo chamado aí por alguns filósofos ao longo da história de a divina indiferença, é disso que a gente vai tratar mais tarde, que é um estado de indiferença aos acontecimentos, né? No sentido de que eles não me abalam, porque eu reconheço que todos eles são pontos ou passos para o meu autodesenvolvimento. Então, eu interajo com eles de modo bem prático, reconhecendo que, como os estoicos diziam, né, o estoicismo está bastante em voga hoje, na nossa sociedade, ainda bem, mas que a gente consiga Sim. se aprofundar nessa filosofia tão bonita. Os estoicos acreditavam que tudo que acontece vem para a nossa evolução. Então, a gente não deve ter uma reação nem de tristeza, nem de alegria, ou qualquer outra forma emocional de resposta, porque eu que atraí aquilo para mim. Então, se eu atrair, é para o meu bem, é para o meu desenvolvimento. Então, é um pouco nesse sentido, ter dessa Tá. indiferença emocional ao que acontece, e não uma indiferença às pessoas, pelo contrário, né? Pautada num estado de presença e de conexão com tudo ao meu redor. Então, eu reconheço que o que vem para mim está tão conectado comigo que ele é sempre algo que foi atraído por mim e é sempre algo para
o meu desenvolvimento. Sim, a mesma palavra com sentidos extremamente diferentes, né? Exatamente. É, o segundo seria mais como um observador. Seria eu não me deixar afetar, indiferença nesse sentido, observar para eu aprender e me modificar, uma observação assim externa. Exatamente. Tá? Eu acho que eu até tenho aqui, quer ver? Eu vou acho que um trechinho que eu resumi. Espera um pouquinho, só que eu vou achar aqui que eu resumi sobre essa técnica, que a gente vai estudá-la depois, mas eu posso falar um pouquinho aqui pra gente, não tem problema. Para ficar um pouquinho. Vocês estão acompanhando minha tela ou não? O Estou. que está na tela para vocês? A liberdade são para a liberdade de expressão. Ah, tá. Eu tô num. Ó, eu vou ler um pouquinho. Então, deixa eu. Desculpa, deixa eu só tirar esse aqui e vou pôr de novo. Só para a gente dar um spoiler do que é a Hum. técnica da indiferença. Ao promover a eliminação gradual de nossas reações emocionais, estabelecemos uma liberdade interna, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? E criamos, consequentemente, eficiência na ação. A desidentificação implica assumir e manter a atitude interna do observador. Em outras palavras, a conquista da autoconsciência permanente, acima da incessante variedade de estados psicológicos transitórios. A atitude do observador é, como vimos anteriormente, adquirida ao praticar o exercício de desidentificação e de autoidentificação, como você bem lembrou, Tereza. Aí eu vou falando, né? A segunda técnica das corretas proporções revela que a maioria das situações que consideramos urgente perde seu peso quando observada numa perspectiva mais ampla e promove um novo olhar sobre a impermanência das coisas e assim enfraquece seu poder sobre nós. Uma maneira simples de executar essa técnica é tentar recordar o que fizemos, sentimos no mesmo dia ou 2 anos atrás. Se, como é provável, tivermos esquecido, isso nos ajudará a perceber a relativa importância das emoções, ações e pensamentos empregados naquele momento que a gente considerava tão crucial. Podemos reverter a ordem e imaginar quão desimportante será no futuro o que estamos experimentando, emocional, mental e fisicamente hoje. Aí, né, tem uma breve historinha de um rei indiano que fala isso. Convocando o joalheiro da corte, pediu-lhe que gravasse no anel que estava usando uma frase que deveria ajudá-lo a manter um espírito desapaixonado nos bons e nos maus tempos. E o joalheiro inscreveu em seu anel 3 palavras: Isto também passará. Ao pensar assim, tendemos a diminuir nossa reatividade e automatismos emocionais, assim como a intensidade das emoções que sentimos. É importante a gente se questionar: precisamos reagir a tudo que acontece comigo e ao meu redor? Outro exemplo comum e corriqueiro da intensidade emocional que vivemos e que constantemente nos domina é que temos medo de sentir nossos medos. Ou ainda, ao sentirmos raiva de alguém, também sentimos raiva por nós mesmos. A chave para romper o ímpeto dessas reações em cadeias se encontra na aceitação da reação emocional como parte da nossa natureza humana e, portanto, não ficar nem surpreso nem desanimado por elas. Como resposta e padrões automáticos da nossa natureza emocional, elas devem ser observadas, reconhecidas e aceitas serenamente. O próximo passo, então, é decidir qual é a correta atitude a adotar a partir da situação que nos despertou determinada emoção. Em outras palavras, é o que podemos fazer com isso? O que podemos extrair disso? E aí vai.
um pouquinho, né? Eu vou falando aqui um pouquinho disso, mas no fim das contas, quando a gente elimina as excessivas reações emocionais, a gente deixa entrar a pura luz da verdade para iluminar a consciência. O exercício da indiferença pode e deve ser feito em cada situação cotidiana, ao cultivarmos a divina indiferença. Então é esse olhar que é um olhar a partir da desidentificação, a partir das corretas proporções, só que num nível ainda mais aprofundado. Olha só, esse conto taoísta, ele retrata a divina indiferença assim muito bem. Um ancião vivia com seu filho num forte abandonado no topo de uma montanha. Um dia ele perdeu seu cavalo. Os vizinhos vieram expressar sua solidariedade por esse infortúnio. E o ancião pergunta: como vocês sabem que isso foi uma má sorte? Alguns dias depois, seu cavalo retornou com alguns cavalos selvagens. E seus vizinhos de novo vieram congratulá-lo pelo golpe de sorte. E o ancião responde: como vocês sabem que isso foi boa sorte? Com tantos cavalos por ali, seu filho começou a cavalgar e um dia quebrou a perna, caindo do cavalo. De novo, os vizinhos vieram expressar sua solidariedade. E o ancião de novo respondeu: como vocês sabem que, meu filho ter quebrado a perna foi má sorte? No ano seguinte, houve uma guerra, e como o filho do ancião estava aleijado, ele não teve que ir ao fronte. Então, é realmente como o estoicismo diz, né? Tudo que acontece para a gente é a gente que atraiu. Então, faz parte do nosso processo de desenvolvimento lidar com aquilo. E não é nem bom, nem é ruim, né? É só etapas para o nosso desenvolvimento progressivo de consciência. Claro que isso desperta em nós um estado de alegria, que é o que a gente vai ver depois na última técnica, que é a técnica da presença, que é por isso que a gente fala tanto das crianças, né? Que cultivam um estado de alegria porque elas vivem num estado de presença. Então, essa indiferença leva a gente a um estado de presença. Mas a gente vai ver, eu só quis adiantar um pouquinho o assunto, mas a gente vai ver melhor isso depois. Paulinho, Oi. é, é interessante que as crianças vivem no estado de presença e vivem a alegria e curtem o momento. O adulto, ele reage, né? Ele tem as Aham. reações imediatas de raiva, ele não, muitos de nós não conseguimos praticar a indiferença para controlar esse, esse efeito imediato de reação, e pior, cultiva o ressentimento, né? Exatamente. Além de não controlar o imediato, a gente pratica o não vou sentir de novo aquela coisa negativa, porque o ressentimento é muito negativo. Então, eu Por- acho que todos nós devemos mandar fazer um anel com isso também passará, É verdade. né? Funciona bem. Muito bem lembrado. E chama atenção, T, porque a gente se coloca no centro dos acontecimentos. Então a gente se ressente com o que o outro fez, mas muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? É só um estado dele. E a gente se Isso. coloca